Olá, olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, amados irmãos. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, amados irmãos, para a nossa reflexão diária na palavra do Senhor, o pão da vida. Amados irmãos, se você ainda não está inscrito, inscreva-se já no nosso canal, inscreva-se e partilha as notificações, amados irmãos, para não ficar a perder nenhum vídeo, amados irmãos, das nossas reflexões diárias aqui no nosso canal. Inscreva-se e partilha, amados irmãos, este vídeo com o seu amigo, com o seu familiar, aquele irmão, aquela irmã que você conhece, que necessita, que precisa de ouvir esta palavra. Amados irmãos, tudo posso, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Essa, amados irmãos, é uma das famosas frases que podemos ler na Bíblia e é nesse texto, amados irmãos, que vamos refletir aqui hoje, no dia de hoje. Por isso, não saia daí e vamos logo de seguida meditar nesta palavra. Amém. Tudo posso, amados irmãos, naquele que me fortalece, é uma frase que foi escrita pelo apóstolo Paulo, amados irmãos. E esse texto, ela pode ser lida na Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo de número 4 e no versículo de número 3. Nesta frase, amados irmãos, Paulo, ele expressa que nada é impossível para ele, ou que nada era impossível para ele com a ajuda de Jesus Cristo. Filipenses 4,13, amados irmãos, é um texto que serve de grande encorajamento porque nos mostra quanta força Jesus nos dá. Quanta força, amados irmãos, Jesus nos dá. Muitas vezes, amados irmãos, muitas vezes pode ser o seu caso, ou já foi o seu caso de muita gente. Muitas vezes nos sentimos sem forças, incapazes, amados irmãos, de concluir o que havíamos planeado ou de lutar quando uma batalha aparece na nossa vida ou quando as advergências vêm nas nossas vidas. Amados irmãos, precisamos nos lembrar de que Cristo é a nossa força e podemos tudo nele. Amados irmãos, o que tudo posso não significa? O que é que tudo posso não significa? Amados irmãos, o tudo posso, que vamos ler nesse texto de Filipenses 4,13, ou que posso todas as coisas. O tudo posso, amados irmãos, não significa que você pode ou você vai alcançar todos os seus sonhos, por mais impossíveis que sejam. O tudo posso não significa que você vai alcançar todos os seus sonhos, por mais impossíveis que sejam. O tudo posso, amados irmãos, não significa que você pode fazer tudo o que quiseres, mesmo se for pecado. O tudo posso, amados irmãos, não significa isso. Ser cristão, amados irmãos, não significa que Deus ele vai fazer tudo o que nós queremos. Ser cristão não significa que Deus vai fazer tudo o que queremos. Ser cristão, amados irmãos, também não é garantia de uma vida fácil.
Não é uma garantia de uma vida fácil em que recebemos tudo o que sonhamos, sem dificuldades, sem tiver fé suficiente. Não importa, tenhas ou não tenhas fé suficiente. Você pode ter fé suficiente. Você não pode ter fé suficiente. Mas o tudo posso, amados irmãos, não é garantia de uma vida fácil, em que vamos receber tudo o que sonhamos, sem dificuldade, mesmo que você tenha fé suficiente ou não. Ser cristão não é garantia de uma vida fácil. Por quê, amados irmãos? Porque Deus não existe para nos servir. Deus não é nosso mordomo, em que nos dá, em que pedir, em que traz tudo o que pedirmos, em que nos dá tudo o que pedirmos. Deus não é um mordomo. Deus não existe para nos servir, amados irmãos. Nós, ao contrário, nós é que existimos para servir a Deus. Nós é que existimos para servir a Deus. E os planos de Deus, amados irmãos, são maiores que os nossos. Enquanto que nós temos uma visão limitada sobre um problema, sobre uma situação, Deus tem uma visão maior de todas as circunstâncias. Deus tem uma visão maior. Os nossos planos são limitados, mas os de Deus são maiores que os nossos. Então Deus, na sua soberania, amados irmãos, Ele sabe melhor do que nós o que é necessário, o que importa nas nossas vidas, porque Ele é omnisciente, omnipresente, amados irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece, amados irmãos. Esse texto que foi escrito pelo nosso irmão, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo. Esse texto ensina uma verdade muito importante. Jesus é a nossa força. Jesus é o nosso sustento e nossa alegria. E o nosso sustento e a nossa alegria vem de Jesus. E ainda assim, amados irmãos, toda a nossa vida depende dele. Com Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está neste momento a assistir, a acompanhar este vídeo, Deus seja louvado e que esta palavra possa tocar o seu coração, possa transformar a sua vida para a honra e glória do nosso Senhor. Com Jesus, amados irmãos, podemos passar todo tipo de situação. Podemos passar todo tipo de situação, porque neste capítulo, amados irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele agradece pela oferta da igreja de Filipenses. Os irmãos da igreja de Filipenses enviaram dinheiro para sustentar a obra do apóstolo Paulo. Mas nós vamos ver que Paulo, ele agradece pela oferta, mas ele deixa claro, amados irmãos, que não é pelo dinheiro. Porque Paulo, ele, naquela altura, ele havia passado por várias situações de riqueza, pobreza, de fome, de fartura. Ele passou por N situações, amados irmãos, de abonança, de carência. Passou por essas situações todas. Até que veio perceber que não é os bens materiais, não são as circunstâncias da vida que ele podia fazer aquelas coisas, mas ele percebe que tudo ele podia naquele que lhe fortalece, Deus.
Então, amados irmãos, com Jesus nós podemos passar por todo tipo de situação nesta vida e ainda assim encontrar força para continuar. Encontrar força para continuar, porque o nosso Senhor, Ele nos fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Amados irmãos, estas são as palavras de encorajamento que Deus colocou no meu coração para podermos refletir acerca desse texto de Filipenses 4:13. Espero que esta palavra que Deus colocou no meu coração, esta palavra que Deus usou a minha boca para falar para você, esta palavra possa lhe ajudar em qualquer situação que você esteja a viver neste momento. E lembre-se, amados irmãos, lembre-se disso hoje. Meu irmão, minha irmã, você pode tudo em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias. Mas lembre-se, amados irmãos, que tudo posso, ou posso todas as coisas, não significa, amados irmãos, que você vai alcançar todos os seus sonhos, por mais impossíveis que sejam. Não significa que podes fazer tudo o que quiseres, mesmo se for pecado. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Fique na paz, fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e louvor e adoração. Se Deus quiser, amados irmãos, estaremos aqui para mais um vídeo onde estaremos a refletir na palavra do nosso Senhor, o pão da vida. Até lá, Senhor, que a graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja consigo e com a sua família também. Em nome de Jesus. Até a próxima.